Forte abraço a você que me acompanha aqui no Juninho Fonseca de Olho no Lance, a melhor análise do jogo, dicas, palpites e pitacos a respeito dos campeonatos que acontecem na temporada 2022. E o destaque do dia, quando eu trago um assunto que aconteceu ou que acontecerá. Hoje eu vou trazer um assunto de um jogo que aconteceu ontem à tarde, Estádio Morumbi, Cícero Pompeu de Toledo, São Paulo e Fluminense fizeram uma partida muito bacana. O resultado também foi bacana, 2-2. As duas equipes mandando muito bem. O jogo, ele trouxe alternativas assim muito interessantes. O São Paulo muito mexido. Você lembra que no meio de semana o São Paulo havia vencido a disputa de pênalti. Perdeu o jogo, venceu a disputa de pênalti e caminhou na Copa do Brasil para a fase quartas de final, assim como o Fluminense também caminhou ao bater o Cruzeiro no Mineirão. Então as duas equipes chegaram fortes. O que eu achei interessante, como eu disse, o São Paulo muito mexido. A escalação do São Paulo, olha, Jandrei, Rafinha, Diego, Léo e Patrick. Patrick é um garoto da base. Igor Gomes, Pablo Maia, Thales, Luciano e o outro Patrick, aquele que veio do Internacional. E no ataque, Éder, sabe? E essas alternativas não permitiram ao São Paulo ter o comando do jogo, da primeira parte do jogo. O Fluminense com o Fábio, Samuel Xavier, Lucas Claro, de surpresa, porque era para jogar o Nino, Manuel e Caio Paulista. André Martinelli e o Ganso. Matheus Martins, Cano e John Arias. Olha só, as primeiras ações ocorreram a favor do Fluminense. Inclusive tem um lance de uma bola atrasada ali pelos garotos do São Paulo. O Cano, esse aí que não perde gol, perdeu um gol. Ele errou um gol, ele cara a cara com o Jandrei. Aí, cara, o que aconteceu? Nesse lance, houve um choque entre o Jandrei e o Léo Pelé, que eles chamam Léo Pelé. Não devia chamar Léo Pelé, que inclusive ele joga na defesa. O que aconteceu? Contundiu o Jandrei, goleiro do São Paulo, e o Léo ficou numa situação instável. O Rogério Ceni não teve dúvida ao trocar o lateral esquerdo jovem da categoria de base, Patrick, retornando o Wellington para jogar. O Léo teve que sair, entrou o Luizão, e o Jandrei teve que sair, entrou o Thiago Couto, que é um garoto da base do São Paulo. Rapaz, isso tudo já estava 1-0 pro Fluminense, porque o André, com 24 minutos, roubou uma bola no meio campo ali, uma bola mal tocada ali pelo Patrick que era internacional e tal, foi lá, fintou, chutou, fez 1-0, 24 minutos. Aí ocorreram essas mudanças. Rapaz, essas mudanças mexeram tanto com o São Paulo, que o São Paulo virou o jogo. Exatamente. O São Paulo virou o jogo no primeiro tempo. 33 minutos, um escanteio, voltou, outro colocou de novo a bola do escanteio, o Igor Gomes colocou de novo lá na área, alguém deu uma casquinha na frente, entrou lá por trás do Luciano, a bola tocou na cabeça do Martinelli, o goleiro Fábio não conseguiu. 1-1. Muito legal, eu trabalhei nesse jogo, eu imaginava que primeiro tempo ia caminhar para 1-1, não teve isso não. Teve o segundo gol do São Paulo. Uma bola roubada pela direita, um passe ali, quem escapou foi o Thales, não foi? O Thales escapou na área, olhou, procurou, levantou lá atrás certinho, e o Patrick, o meia, esse que veio do Internacional, fez 2-1, ele inclusive fazendo gols de novo, o Luciano fazendo gol de novo, 2-1 para o São Paulo, e a coisa muito legal a favor do São Paulo. Aí veio o segundo tempo. No segundo tempo, o Fluminense começou a fazer alterações. O São Paulo não mexeu nada, né? O São Paulo ficou ali parado e tal, e o Fluminense colocou o Felipe Melo na zaga, também não entendi porquê, deu 2 vacilos lá, quase que o São Paulo faz um terceiro gol, mas a entrada do Natan e do Nonato, 2 jogadores formados lá na categoria de base, deu um up para a equipe do Fluminense, que voltou a envolver o São Paulo, levou e tal, até que o Manuel, gol de Manuel, 19 minutos do segundo tempo, deu os números finais, mas o jogo até o final ficou muito forte. As substituições que o Rogério Ceni fez ao colocar, e quem que ele colocou? O Calheri, que estava no banco, e colocou o Igor Vinícius para ficar com uma linha de 5 zagueiros, porque a pressão do Fluminense era muito grande. O Fluminense com a entrada do Alexandre Jesus, um atacante interessante, hein?
uma altura boa, uma estatura boa, vamos falar certo, uma estatura boa. Entrou o William Bigode, você sabe quem que é também, e o Fluminense, nossa senhora, o Fluminense acelerou, o São Paulo ficou pressionado pelo bom desempenho. O Fluminense tem um bom time, eu não vinha assistindo muito, acompanhando os jogos do Fluminense, uma boa estratégia lá do Fernando Diniz, com boas substituições, um negócio legal, um time interessante que está vivendo um momento bom. O resultado não mexeu muito com a classificação das duas equipes. O São Paulo perdeu 2 posições, mas não saiu do bolo maior. E o Fluminense ficou no mesmo lugar. O São Paulo foi para 9º lugar, o Fluminense ficou em 5º lugar na mesma condição. Mas olha, foi um jogo muito legal, um bom clássico, não é? Um jogo teve umas pegadas ali, eu vou te falar, viu? Ser árbitro de um jogo desse tamanho não é nada fácil. O Wilton Pereira Sampaio, que é um dos árbitros que vão trabalhar na Copa do Mundo, é um árbitro de Goiás, ele teve lá que impor que, eu sou o árbitro da Copa do Mundo e vocês não vão ficar aqui enchendo meu saco, vamos jogar que o jogo, é isso mesmo, o jogo quando é jogado, você nem se preocupa com a arbitragem. Então, amigo, era isso que eu queria trazer para você, o destaque do dia, o bom jogo, bom trabalho, tanto um pouco do São Paulo, um pouco do Fluminense. Ora o São Paulo teve vantagem, ora o Fluminense teve vantagem, um saiu na frente, o outro virou, o outro empatou. Um jogo muito legal para um momento interessante. O São Paulo está vivendo um momento especial, porque está em 3 competições. Lembrando que o São Paulo está vivo na Sul-Americana, e bem vivo. Está vivo na Copa do Brasil, e bem vivo. E no Brasileiro, 9º lugar, está bem vivo. São Paulo está criando um status aí que há muito tempo não tem, um status de ficar brigando pelos títulos, como há muito tempo não consegue, a não ser o último título paulista 2 anos atrás. Então era isso. Bom jogo, bom Fluminense, bom São Paulo, os treinadores trabalham direitinho e eu queria trazer isso para você nesta que é uma segunda-feira, dia 18 de julho. Que você tenha uma ótima semana. Um grande abraço, eu estou indo embora. Tchau.